Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então vamos lá. Galera, mais uma vez, bom dia a todos. Essa semana nós tivemos uma terceira aula de Química, tá na sequência. Só teve uma alteração na aula de primeira série, que foi uma reprise para vocês, não veio um novo assunto, uma nova análise que foi feita. E assim, eu vou pedir um pouquinho de colaboração de vocês, porque as aulas elas estão vindo com assuntos diferentes, tá? E como nós estamos trabalhando em cima do centro de mídias, basicamente a gente vai tentar reproduzir essas aulas para vocês. Então, às vezes pode ser que você pense assim, professor, mas semana passada foi falado um determinado assunto, essa semana já vai ser abordada outra coisa, mas infelizmente a gente está seguindo, né, as aulas do CMSP, então eu vou tentar da forma mais simples. Tanto é que eu resumi muito a aula da professora, tá? Eu peguei a aula da professora, os pontos mais importantes que ela trabalhou, e vou tentar ser mais objetivo com vocês. Ô, Tânia, encosta a porta para mim, por favor, que abriu. Tá bom, obrigado. Então, assim, pessoal, eu tentei resumir o máximo possível e ser mais objetivo naquilo que eu acho que talvez tenha ficado algumas dúvidas, porque como que foi abordada a aula da professora? Foi abordada com alguns exercícios, né? Então, assim, ela foi trabalhando um assunto já na projeção de exercícios, então a gente vai tentar retomar daí, tá? Então, assim, eu coloquei para vocês como tema da aula propriedades da matéria, né? E soluções, porque em um determinado ponto da aula, a professora ela trabalha justamente essa abordagem. Ela pega uma propriedade que a matéria apresenta e de que maneira essa propriedade se altera quando você tem uma solução, ou seja, uma solução é uma mistura. Então, existem substâncias na natureza que são substâncias puras e existem soluções, na verdade, que são misturas. Vou dar um exemplo para vocês. A água, tá? A água, na verdade, ela não é uma substância pura. Tá? Vocês não bebem água na casa de vocês. Vocês bebem uma solução de água com sais, minerais, com produtos que são adicionados até mesmo para o tratamento da água, para a purificação dela, né? Para a potabilidade. Então, assim, você não está bebendo água, porque o que seria a água? A água é o H2O, você está bebendo uma solução. Então, existe uma diferença muito grande de eu calcular ou analisar uma propriedade que a molécula, né, a substância H2O apresenta, e uma propriedade que a água com outras substâncias, né, dissolvidas nela vai ter. Uma informação assim que vocês precisam saber, pessoal, é que a água, por exemplo, ela não é condutora de corrente elétrica, né? A água não conduz corrente elétrica. Aí vocês vão falar assim, professor, mas está errado isso aí, né? Geralmente quando a gente está na praia e começa a chover e ter bastante raios, as pessoas falam, sai da água para não morrer, por exemplo, eletrocutado. É porque o que faz com que aquela água seja uma condutora, uma excelente condutora de corrente elétrica é justamente a presença do sal ali, tá? Então, por exemplo, a água, ela não conduz. Agora, a solução de água e sal passa a ser condutora, tá? Por isso que eu coloquei como tema aqui propriedades da matéria e soluções, porque nós vamos analisar tanto a propriedade que a matéria tem, como pensando numa substância pura, tá? Como nós vamos pensar também nessa propriedade aplicada a uma solução. E o que seria uma solução? Pessoal, é uma mistura, tá bom? Então, dando sequência, a professora destacou 4 habilidades para nós trabalharmos, tá? Eu diria assim que dentro do conceito, tá? Dentro do conceito abordado na aula, a gente tem que ter uma preocupação maior com essas 2 primeiras habilidades, né? Eu já vou falar sobre a terceira e a quarta habilidade, mas a primeira ela coloca assim, olha, é necessário que você consiga reconhecer, pessoal, sempre observa bastante a ação do verbo. O que aquele verbo fala? Reconhecer, realizar, investigar. Então, assim, são verbos diferentes. Então, quando coloca assim, reconhecer é algo que eu olho e consigo entender o que é aquilo. Eu estou reconhecendo alguma coisa. Às vezes, só de olhar eu já reconheço o que é, tá? Outra coisa importante, pessoal, eu estou falando olhando para baixo, porque o tempo inteiro eu fico olhando para o chat, tá? Na minha tela não aparece a interação de vocês do chat, vai ficar no meu celular, então se tiver alguma dúvida, já pontua aí para eu já responder antes de avançar a aula, tá? Então coloca assim, olha, reconhecer o estado físico. Então, se eu perguntasse para vocês agora, né, eu vou até pedir para que um aluno responda isso de uma forma bem simples, tenta colocar no chat aí para mim,
Se eu peço para você reconhecer o estado físico, a primeira coisa é que você tem que saber quem são os estados físicos e quais são os estados físicos da matéria. Alguém pode responder para mim? De forma bem rápida, pode ser até abreviado, tá? Pode colocar só inicial. Perfeito. Sólido, líquido e gasoso. A gente sabe que temos, né, em alguns momentos, a química, outras disciplinas acabam abordando até o quarto estado da matéria, né? O plasma não são só quatro, há vários outros estados, né? Tem o condensado de Bose-Einstein, mas a gente sempre analisa os três estados fundamentais, né? Sólido, líquido e gasoso, e até mesmo porque a matéria se apresenta, na sua grande maioria, nesses três estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso, e digamos até que são estados naturais, outros têm que ser manipulados aí, ou induzidos pelo homem. Então, nós, sabendo que a matéria tem o seu estado sólido, líquido ou gasoso, através de algumas propriedades, como aqui ele coloca na habilidade, né, a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição, eu tenho que saber se aquela substância é um sólido, se ela é um líquido ou se ela é um gás. Pessoal, não há nem necessidade de se elaborar um material específico em relação a isso, porque, deixa eu abrir a minha caneta aqui, caramba, cadê? Ele bloqueou. Porque o que acontece, tá? Quando nós falamos dos estados físicos da matéria e quando a gente analisa, por exemplo, o ponto de fusão e de ebulição para saber determinar, agora ele colocou em cima da minha apresentação, para saber determinar se essa substância vai ser sólida ou líquida ou gasosa, basta você entender a relação da reta numérica, quando você compara esses valores. Então, por exemplo, seria muito simples vocês observarem o seguinte, ó. Quando eu penso no caso da água, tá? Isso se aplica para qualquer substância, tá? Qualquer substância eu posso fazer essa análise. Eu posso reconhecer o estado físico de qualquer substância desde que eu tenha a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. E você tem várias substâncias na natureza, então assim, cara, você não vai decorar, né? Isso provavelmente seria apresentado pelo seu professor ou num exercício esses valores apareceriam. Mas falando da água, galera, todo mundo já sabe, né, que a temperatura, por exemplo, de fusão, então vou colocar aqui, olha, a temperatura de fusão da água, ela se apresenta a 0 graus, tá? Então vou colocar aqui 0 graus, lembrando, tá? Lembrando uma coisa muito importante, que a temperatura de fusão ela representa a transição de estado físico da matéria, do estado sólido para o líquido. Então, isso é uma coisa também que vocês não podem se confundir. Geralmente, exercícios de vestibulares, eles montam tabelas onde a temperatura de ebulição aparece primeiro. Isso não importa. O que importa é que você lembra o que cada uma dessas temperaturas elas determinam para você. Então, quando nós falamos de temperatura de fusão, nós estamos falando da passagem do sólido para o líquido, ou seja, qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão. E por que eu estou falando temperatura abaixo da fusão? Porque não é qualquer temperatura abaixo de 0 graus. Não, 0 graus é a temperatura de fusão da água. Mas tem substâncias que a sua temperatura de fusão é 500 graus. Então, tem substâncias que a temperatura ambiente são sólidas, entendeu? Já tem substâncias, por exemplo, que a sua temperatura de fusão é menos 100 graus, menos 112 graus, menos 150 graus. Então, o que você tem que entender é que a temperatura de fusão, caso você saiba ela, qualquer valor abaixo dela, a substância se encontra no estado sólido. Acima dela, né, entre ela e entre a temperatura de ebulição, que no caso da água é 100 graus, nós temos uma substância no estado líquido. Então, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nós temos uma substância no estado líquido, tá? E acima da temperatura de ebulição, essa substância se apresenta no estado gasoso. Ou seja, pessoal, numa prova, eu te daria várias substâncias diferentes, cada uma com a sua temperatura de fusão e de ebulição específica, e aí eu diria o seguinte para vocês. Dada uma determinada temperatura, aquele composto se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso. Para vocês entenderem isso de uma forma mais simples, observa bem o exemplo que eu tenho agora, tá? E é muito importante, pessoal, que vocês entendam, certo? Se não entender,
Coloca no chat, professor, não entendi o que você explicou, que eu já explico antes da gente avançar, porque depois esse conceito vai começar a mudar um pouquinho, tá? Se eu tivesse água, vou dar um exemplo aqui falando da água a 25 graus, que é a temperatura ambiente. Todo mundo já sabe, nossa, eu sou péssimo para escrever com o mouse, tá? Mas todo mundo já sabe a temperatura ambiente, qual é o estado físico da água. Só que analisando esse esquema que eu desenhei aqui, ó, temperatura de fusão 0 graus, abaixo, qualquer temperatura abaixo de zero, água sólida. Qualquer temperatura acima de 0 graus e abaixo de 100 graus, água líquida. Acima de 100 graus, água no estado de vapor, né? Água gasosa. Então, a 25 graus, pessoal, qual seria o estado físico da água? Coloca para mim no chat só a inicial da letra aí rapidinho, para eu já dar outro exemplo. Líquido, perfeito. Agora eu vou dar um segundo exemplo. E se a água estivesse a menos 2 graus? Qual é o estado físico da água? Ai, caramba. Pessoal, não está aparecendo o que eu estou escrevendo? Eu acho que eu sei. Ah, é que ainda bem que vocês me avisaram agora. Não foi feito a captura de tela. Espera aí. Agora vai aparecer. Ainda bem que vocês me avisaram agora. Agora vai. Pronto, agora apareceu, certo? Perfeito, pessoal. Ainda bem. Vou dar uma dica para vocês, tá? Quando os professores estiverem começando a transmissão deles, já avisem, né, os professores, porque às vezes a gente esquece de ativar esse compartilhamento. Na verdade, né, eu acredito que esse compartilhamento de tela, ele teria que ser uma coisa automática já. Você entrou na aula, ele já deveria aparecer para você, mas enfim, né, não aparece. Então, voltando ao que eu tinha escrito aqui, é bacana até entender que alguns alunos já colocaram no chat até a resposta certa, que mesmo sem ver o que eu estava escrevendo, eu já tinha entendido, tá? Então, ó, mostrando para vocês o que eu desenhei. Eu coloquei uma reta numérica, pessoal, lembra que a reta numérica, não importa qual seja o meu valor de referência. A água, ela tem temperatura de fusão 0, mas eu posso ter uma substância que a sua temperatura de fusão seja negativa e a sua temperatura de ebulição também seja negativa. O que você tem que entender é que se é uma reta numérica, quanto mais para a esquerda eu vou, mais negativo o meu valor fica. Quanto mais para a direita eu vou, mais positivo o meu valor fica. E além de entender o sinal matemático, eu entendo que quanto mais para a esquerda, menor o valor é. Quem são os valores menores numa escala de temperatura? Os valores negativos. Quem são os valores maiores numa escala de temperatura? Os valores positivos, tá? Então, basicamente, eu tinha colocado aqui, eu vou até colocar aqui um exemplo como letra A, tá? No exemplo A, eu dei uma referência para vocês de 25 graus, vocês já falaram para mim, tá? Que a temperatura, é que eu vou colocar aqui por cima, vai escrever, né? Que seria um líquido. Dei um segundo exemplo, tá? Vou colocar aqui como exemplo B, aonde eu falei para vocês de uma temperatura aqui, ó, de menos 2 graus, que já colocaram para mim, né, no chat, que é um S aí, né? A Nicole colocou que é um sólido, tá certinho, Nicole? E agora eu vou colocar um outro exemplo. Digamos que eu tivesse água aqui a temperatura C de 70 graus. Você vai falar, caramba, professor, 70 graus é uma temperatura altíssima, né? A 32, 35 graus a gente já não aguenta esse calor. E a 70 graus? Qual seria o estado físico da água? Coloquem para mim aí. Só a inicial da letra, rapidinho, só para ver se vocês entenderam. Seria um líquido? Perfeito. Por quê, pessoal? A água só vai se apresentar no estado de vapor acima de 100 graus, tá? Pode ter alunos que podem colocar para mim assim no chat, professor, mas nós sabemos que a temperatura ambiente a água evapora, tá? A água evapora naturalmente. Aí nós estamos falando da tensão superficial, que é outro assunto que nós vamos discutir mais para frente. Mas falando de substâncias que são levadas a uma determinada temperatura, quando você fala, por exemplo, de aquecer a água, cara, você está dando uma temperatura muito alta para ela. E você alterou, digamos que essa variação de temperatura natural. Né? Levar a água para fazer café, né? Que você vai ferver a água, você está elevando a temperatura dela de uma forma, né, que não seria comum. Quando você faz isso, você atinge a temperatura de ebulição. Porém,
A substância só vai se apresentar gasosa a partir do momento que ela ultrapassar a temperatura de ebulição. Galera, vocês acham interessante eu dar um outro exemplo para vocês mudando esses valores da escala, acrescentando, por exemplo, um valor negativo? Ou vocês acham que essa parte de reconhecer estado físico, eu bato o olho na temperatura de fusão e de ebulição, todo mundo já entendeu? Ou vocês querem mais um exemplo com valores um pouco diferentes? Posso dar mais um exemplo? Perfeito. Então vamos falar de uma substância hipotética que tenha uma temperatura de fusão, certo? Vamos falar de uma temperatura negativa de menos 100 graus, tá? Caraca, é ruim demais escrever isso aqui. Menos 100 graus. E a sua temperatura de ebulição é negativa também, tá? É menos 50 graus, certo? O que vocês não podem esquecer é que quando a gente está falando de valores negativos, professor, 100 é maior que 50, mas nós estamos falando de um valor negativo. Quem está mais próximo do zero? É o menos 50 que está mais próximo do zero. Então, esse valor é maior, menos 50 é maior que menos 100. E o mais importante, pessoal, não importa qual seja a ordem da prova, se eu coloquei temperatura de fusão ou de ebulição primeiro. Lembra que a temperatura de ebulição é sempre maior, então na hora que você monta esse esqueminha aqui, ó, a temperatura de fusão ela tem que ser atingida primeira, tá? A temperatura de ebulição sempre vai relacionar um valor maior. Digamos agora que eu tenho essa substância hipotética, você sabe que não importa qual seja o valor que eu te dê como referência, se for abaixo da fusão, sólido, entre a fusão e a ebulição, líquido, e acima, gasoso. Professor, e quando chega exatamente na temperatura? É o momento de transição, é quando a matéria está realmente transitando, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, uma substância que apresente uma temperatura, digamos aqui, vou dar 3 exemplos também, tá bom? Só que agora eu vou tentar relacionar aos 3 estados da matéria diferentes. No meu primeiro exemplo, eu tenho uma substância a uma temperatura de menos 51 graus. Que estado físico eu tenho aqui? A menos 51 graus. Sólido, líquido ou gasoso? Coloquem só inicial para mim no chat, tá? Menos 51. Líquido, perfeito. Por quê, professor? Porque eu não vou contar assim, ó, da esquerda para a direita. Eu não vou contar menos 51, menos 50, menos 51, não. Porque aí eu estou ficando cada vez mais negativo. A ideia é que quanto mais para a direita eu venho, mais positivo, mais próximo do zero e dos valores positivos eu esteja, tá? Então, para a direita do menos 50, eu teria aqui o menos 49. Então, perfeito, né? O menos 51 ele estaria mais ou menos aqui, o que caracteriza uma substância no estado líquido. Se eu tivesse, então, uma temperatura de menos 102 graus, qual seria o estado da matéria? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido, perfeito. E só, pessoal, para colocar um exemplo também, para a gente não perder tempo, porque já são 11h53, para ser, né, sei lá, um gás aí, eu poderia colocar uma temperatura de menos 20. Se fosse menos 20, já estaria aí, né, no estado gasoso. Por isso que temos substâncias como os gases, né? Falando da atmosfera, todas as substâncias presentes na atmosfera são substâncias que têm temperaturas de ebulição negativas, tá? Por quê? Porque já a 25 graus elas já atingiram temperatura de fusão, de ebulição, e já se encontram tudo no estado gasoso, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte, nós vamos avançar, eu tenho certeza absoluta, caso eu perguntasse para vocês, que comparada à aula da semana passada, esse assunto é bem mais tranquilo, tá? Por isso, galera, que devido a esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, esse ensino remoto, a gente não sabe como que vai ficar para o mês que vem, numa avaliação que eu for aplicar para vocês, eu vou pegar esses assuntos mais significativos, né, que vocês conseguem ver mais utilidade no cotidiano de vocês, em situações cotidianas, do que o próprio cálculo do mol, que acaba sendo mais complexo, tá? E depois ele coloca, olha, realizar cálculos, tá? Não necessariamente eu preciso fazer um cálculo, porque eu posso fazer estimativas, ou também interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e ebulição, que é justamente o que nós estamos enfatizando nessa aula, para identificar e diferenciar
uma substância pura de uma mistura, tá? Pessoal, eu vou tentar acelerar agora a aula, nós temos 6 minutos, mas aqui vai ficar mais simples. E logo na sequência, pessoal, aqui, ó, investigar e expressar-se e partilhar informações são habilidades que não têm necessariamente a ver com a química, tá? Porque investigar, você investiga qualquer disciplina, né? Expressar-se, você se expressa em qualquer disciplina. Eu diria que as habilidades específicas de química seriam o reconhecer e o realizar aqui, beleza? Então, dando sequência, a professora, ela destaca para nós propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Outra coisa importante, se você terminar de assistir essa aula e for lá no centro de mídias e assistir essa aula novamente no canal, você vai perceber que eu mudei a ordem da aula da professora, tá? Que eu acho que na minha sequência eu consigo organizar melhor isso para vocês, tá bom? Esse slide não foi no início da aula, mas enfim, eu organizei de uma forma que eu acho que para vocês fica mais encaixado, né, a ideia da aula. Então ela fala que as propriedades, ou melhor, que as matérias apresentam dois tipos de propriedades. Aquelas propriedades que são gerais, ou seja, que toda matéria tem, e que é muito difícil diferenciar uma matéria, por exemplo, pela uma propriedade geral. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, a massa, o algodão tem, e o ferro também tem. Como que eu posso diferenciar o ferro do algodão pela massa? Pergunta para mim, quem pesa mais, o ferro ou o algodão? É muito relativo. Agora eu vou fazer uma pergunta específica, então. Coloca no chat, quem pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? E aí, pessoal, coloca para mim, quem pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? É a mesma coisa, porque o peso é o mesmo, né? Nós podemos diferenciar que em 1 kg de ferro o volume é menor do que no volume de 1 kg de algodão. Para você conseguir ter 1 kg de algodão, você teria que ter um volume maior. Mas são propriedades, né? Por isso que fala, cara, essas propriedades gerais, para diferenciar um material do outro, acaba sendo mais difícil. Aí é lógico que vai ter aquele aluno que vai falar assim, professor, mas eu olho para o ferro e para o algodão e sei a diferença deles. Beleza. Mas e quando você olha um frasco de álcool e de água? Como que você sabe quem é quem ali, se os dois líquidos são incolores? Por isso que há propriedades como propriedades específicas que nos ajudam a diferenciar, tá? Então eu tenho propriedades específicas que os compostos, por mais que eles se pareçam, quando eu posso medir, por exemplo, aqui, né? Ele não colocou quais são, mas quando eu meço, por exemplo, a densidade, né, a gente sabe que a água pesa mais que o álcool. Tem uma experiência que, infelizmente, nós não estivemos na escola ano passado, né, no ensino presencial, mas quando a gente fala de densidade lá na primeira série, uma das experiências que eu faço com vocês é a torre de líquidos. Então a gente vai colocando vários líquidos na torre por densidades diferentes. Então fica a água embaixo, aí fica o óleo, fica o álcool. Eles não se misturam, por quê? Porque eles apresentam densidades diferentes, então tem até um posicionamento específico. Então dá para você diferenciar essas substâncias por densidade, né, por solubilidade. Tem substâncias que se dissolvem, como tem substâncias que não se dissolvem, por exemplo, tá? E logo na sequência, a professora faz aqui um comparativo, né, falando do etanol, do álcool e da água, ela coloca assim, olha, pela cor, ambos são incolores, então não dá para mim diferenciar. Se eu te desse 2 frascos fechados, que é lógico, no slide anterior, pessoal, eu vou até enfatizar aqui, ó, bem no canto inferior esquerdo, está escrito organolépticas, não dá para vocês lerem, né? Mas propriedades organolépticas seria o tato, seria a visão, seria o olfato. Então, tipo, se eu cheiro água e álcool, eu sei quem é quem, né? Vou cheirar, mas não é tudo no laboratório que dá para você cheirar, caramba. Se for uma substância tóxica, você não pode cheirar. Então, assim, a gente não usa a propriedade organoléptica, dependendo da substância, ela não é o mais adequado. Então, você tem que fazer alguns testes de laboratório específicos para saber quem que é a substância, tá? Então eu observo assim, que a água e o álcool ambos são incolores. Também não vou beber, né, caramba? Não vou beber álcool. Então, tipo, como que eu posso diferenciá-los? Uma das formas aqui, pessoal, observando a nossa tela, seria pelo ponto de ebulição. Por exemplo, eu vou aquecendo os dois. Eu já observei, né, que a temperatura de ebulição do álcool seria 78 graus. Então, de uma forma mais simples, né, que o álcool ele é inflamável também, né, mas pensando numa forma mais prática, eu entendo que se eu tenho uma substância A e uma substância B sendo aquecidas em recipientes diferentes e uma substância começa a entrar em ebulição primeira, qual é a substância que entrou em ebulição primeira? A que tem a menor temperatura de ebulição. Ou se eu pego 2 substâncias, ambas congeladas, retiro do congelador, deixo elas para derreter,
e observo que uma começou a se derreter primeiro que a outra, quem é a substância que derreteu primeiro? É aquela que tem a menor temperatura de fusão também, tá? É que esse exemplo para o aquecimento do álcool não daria certo porque ele é inflamável. Mas se eu colocasse o álcool e a água no chão, faça esse teste em casa, na casa de vocês. Pega um pouquinho de álcool, pega um pouquinho de água, tá? Esparrama num determinado recipiente, mas assim, quantidades iguais, e observa quem dos dois vai evaporar primeiro. Você vai observar que é evaporado aquele que vai apresentar uma volatilidade maior. Quem é mais volátil? Aquele que tem uma temperatura de ebulição menor, tá bom? Então é um exemplo que dá para vocês fazerem. Eu acho que essa parte, pessoal, essa parte aqui, ó, fazer um comparativo, né, observando essas informações, deu para entender? Só coloca um sim ou não aí no chat para eu saber se eu já posso avançar, tá? Nesse momento, o que seria interessante? Analisando uma propriedade de uma substância, né, sabendo quem tem, por exemplo, temperatura de fusão e de ebulição, eu posso diferenciá-las, mesmo sem saber quem é a substância. Se eu sei a temperatura de ebulição e de fusão, eu já sei diferenciar quem é quem, tá bom? É a mesma coisa se eu falasse assim, eu sei que vocês colocaram sim, pessoal, e acabou minha aula, né? Mas é que você... acabou minha aula, pessoal, quem quiser sair, fiquem à vontade, tá? Infelizmente acabou minha aula, eu vou tentar resumir isso aqui em 2 minutos, tá? Mas se eu pegasse o álcool e a água e comparasse a temperatura de fusão, eu saberia que se essas duas substâncias estivessem a menos 2 graus, uma delas seria sólida. Quem seria sólida? Seria a água, porque a menos 2 é abaixo da fusão da água. Já no caso o álcool, mesmo a menos 2 graus, ele ainda seria líquido, tá? Porque para ele ser sólido, ele teria que estar abaixo de menos 114. Então, até pelo estado físico, eu consigo diferenciar quem é quem. E, pessoal, só para finalizar rapidinho, tá? Aqui a professora fez um teste. O que aconteceu aqui? Não sei se vocês entenderam, essa experiência foi basicamente o seguinte. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, à esquerda, ela aqueceu a água em 14 minutos, digamos que a água chegou a 97 graus Celsius, tá? E no segundo exemplo, ela aqueceu a água com sal e a temperatura da água ficou maior. Por quê? Porque uma substância pura, ela tem uma temperatura de ebulição. A partir do momento que você adiciona algo a ela, essa temperatura varia, ou seja, aquela substância que se misturou vai oferecer uma resistência maior para que ela transite de estado físico. Por isso que a água com sal demora mais tempo para ferver, tá bom? A água pura ferve mais rápido. Vocês já devem ter visto aquele desafio do gelo com sal. O que acontece? O gelo, quando você pega ele na mão, o calor que está na sua mão transmite para o gelo e o gelo derrete, certo? Num tempo, digamos que menor, porque o calor da sua mão já é suficiente para fazer ele derreter. Quando que o gelo vai derreter, professor? Quando o calor da sua mão transmitido ao gelo fazer com que esse gelo passe de 0 graus. E a nossa temperatura do corpo deve estar o quê? Na casa dos 36, 37 graus mais ou menos. Então, peguei no gelo, o gelo começa a derreter. Quando você coloca o sal no gelo, você faz com que essa temperatura de fusão aumente. Então, o gelo vai precisar de mais calor para derreter. Por isso que dá aquela sensação de queimar, né? Eu estava vendo alguns vídeos aqui na internet, que eu não aconselho que vocês façam esse desafio em casa, e eles falam, nossa, está agulhando minha mão e tal. Como é que está acontecendo isso? É que você, ao colocar o sal no gelo, você precisa de mais calor ainda. Então, quando você pega no gelo e ele começa a derreter rápido, ele demora mais. Por quê? Porque ele precisa de uma temperatura maior. É por isso que a gente observa que em 14 minutos a água pura chegou a 97 graus, porque já foi suficiente, por exemplo, para atingir essa temperatura, tá? Já, por exemplo, a 14 minutos com sal, ela precisou de mais calor. Então, quanto mais sal eu tenho, mais ela vai demorar para atingir a temperatura de ebulição. Tudo bem? E só para finalizar a nossa aula, pessoal, foi dado um exercício aqui, onde você teria que comparar qual dessas duas amostras seria pura e qual não seria, tá? E qual seria uma solução aqui. Esse exemplo é muito simples, é só você observar que no gráfico 2, né, ambas as substâncias começaram a 25 graus, foi diminuindo a temperatura, chega uma hora que a amostra 2 se mantém constante. Ou seja, isso é uma substância pura, ela é exata, ela é constante, ela tem o seu valor ali, né, a sua temperatura de fusão vai ser exatamente padronizada. Já no gráfico 1, você observa uma variação na transição do estado líquido para o estado sólido, né, falando se for temperatura de fusão aqui, e você observa que no final a temperatura da amostra 1 foi bem abaixo, está na casa dos 5 graus. Já no caso da amostra 2, aproximadamente 9 graus já foi o suficiente para fazer essa substância se congelar. Tá? Outra coisa, pessoal, uma dica para vocês, tá? Tem pessoas que quando vai fazer aquele recipiente em casa para colocar bebidas, né, para conservar mais tempo geladas,
elas colocam água, colocam gelo e jogam sal também, né? Porque você mantém maior a temperatura da água para que ela não transite de sólido para líquido, né? Para o gelo não derreter. Pessoal, espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, tá? A aula de hoje foi bem básica comparada à aula da semana que vem. Lembrando que essa aula vai estar disponível para vocês lá no canal, certo? Para quem ainda tiver alguma dúvida, quiser retomar algum ponto, pode acessar lá depois, tá? Esse plantão. Pessoal, quem tiver dúvida, pode entrar no meu WhatsApp particular também, no privado, e me mandar alguma dúvida por lá, tá? Galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.